Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando início ao tempo da Quaresma. Todos nós devemos ter bem claro que só tem sentido celebrarmos o tempo da Quaresma, a gente ter a perspectiva do domingo da Páscoa, que é a ressurreição. Eu gostaria de conversar com vocês, que é essa parte da celebração da Eucaristia. A homilia significa conversa em família. Hoje a gente conversa tão pouco em família. Eu falo que somente estou vendo jovens aqui. Os jovens estão substituindo o celular pela família. Não só quando eu falo família, não é só família sanguínea. Eu falo família também no sentido afetivo. E nós estamos tendo muitas perdas quando nós trocamos o celular pela família e a convivência familiar. Por isso que nós deveríamos aprender a conviver em família. Como é importante essa convivência. Nada substitui uma família. Então, conversar em família é conversar com simplicidade. Então, eu gostaria de começar a falar especificamente sobre o tempo da Quaresma, usando as próprias leituras. Então, eu gostaria de começar essa reflexão sobre a Quaresma da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo fala assim, no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Então eu gostaria de refletir com vocês que esse tempo da Quaresma é esse tempo favorável, esse tempo não egocentricamente, nós estamos vivendo uma sociedade centrada no eu, não nesse sentido de egoísta, mas talvez o desafio de todos nós nesse tempo da Quaresma é voltar para o nosso coração. Nós vemos na sociedade, nós vivemos mais as coisas exteriores e nós cuidamos pouco das coisas do interior, que é o coração. Como que nós estamos precisando cuidar do coração? Não só do coração biológico, Hoje a gente tem muitos programas de televisão que nos ensina como cuidar do nosso coração. Se você quiser hoje ter cuidar da sua saúde, cortar sal, gordura, ter alguma atividade física. Mas eu vou falar hoje do coração humano. Esse coração que muitas vezes é um coração de pedra, é um coração que não saiba amar e perdoar. Porque é impossível a gente conviver com as pessoas se a gente não perdoar. E a primeira leitura, eu falo que eu gosto muito, acho muito significativos os símbolos da quarta-feira de cinza. Na primeira leitura da profecia de Joel, para mim uma das leituras mais profundas, por isso que ela é colocada no primeiro dia da Quaresma, ele fala, não rasgueis vossas vestes, por quê? Então voltar lá, como eu falei com você, nós não falamos mais Antigo Testamento, nós falamos Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Então lá no Segundo Testamento fazia parte da cultura hebraica, do povo hebreu, penitência. Então quando somente uma pessoa queria fazer um jejum, uma pessoa estava passando uma fase difícil da sua vida, então eles faziam penitência, jejum. Qual a penitência que eles faziam? Era mais algo exterior. Eles rasgavam as túnicas, no sentido de penitência mesmo, e passava cinza no corpo.
simbolizando: nós nascemos do pó e ao pó voltaremos. Era mais algo exterior. Muitas vezes as pessoas rasgavam as vestes, mas não mudava de vida. E por isso que o profeta Joel fala: não rasgueis vossas vestes, mas os vossos corações. E como que o nosso mundo, como que as pessoas hoje estão precisando rasgar os corações? Eu fico vendo como que nós somos pobres, nós somos arrogantes, prepotentes, nós vemos na sociedade, nós achamos que nós não precisamos dos outros, nós não sabemos lidar com a miséria. Todos nós somos miseráveis, pobre, rico, todos nós somos miseráveis. Por isso que o profeta deixa bem claro: quem quiser se aproximar do Deus libertador, ele primeiro tem que libertar a si mesmo. Como é que eu vou me aproximar de Deus se eu tenho aquela imagem de um Deus que castiga, um Deus bravo? Eu fico vendo a pobreza das pessoas. Agora vamos usar a nossa sociedade hoje de pobreza. Eu estou lembrando, ano passado teve muita polêmica quando a escola de samba do Rio de Janeiro, eles saíram no desfile mostrando quem é realmente Jesus. Então, a escola de samba do Rio de Janeiro estava certa. A pessoa que escreveu como é que fala? O enredo. Ele era teólogo e filósofo. Então, ele estava fazendo uma coisa consciente. O que as pessoas, só que as pessoas não são capazes de perceber. Quando ele colocou na avenida Jesus teve cenas, Jesus sendo massacrado na pessoa do jovem negro. Ele colocou Jesus sendo massacrado no corpo de uma mulher, que é o genocídio. O Brasil é um dos países que mais mata mulher. O Brasil é o país que mais mata mulheres, mais mata negros, mais mata homossexuais, lésbicas. Que país é esse? Igual aquela música da Legião Urbana, né? Que país é esse? Que país é esse que se diz que é cristão? É um país que mata. Aí o profeta Joel fala: não, nós temos de rever esse conceito que nós temos de Deus. E acho tão interessante, ele fala que nós devemos rasgar nossos corações, e ele mostra a verdadeira face de Deus. Hoje eu fico vendo assim, que as pessoas querem um Deus para ele, uma religião para ele. Eu vou ler na Bíblia, o Jesus que eu acredito é aquele Jesus segundo os meus pensamentos. Não, hoje quando eu fiz o curso de teologia, que hoje quem quiser entrar, pode entrar. Até hoje tem vários, a SEBS, tem hoje vários grupos de pessoas, teólogos, filósofos, que estudam a Bíblia. Então hoje tem no curso de teologia, tem uma matéria, uma grade, que é Cristologia. Então, e a igreja hoje, os documentos da igreja deixam bem claro, quem é o centro da nossa fé é Jesus. Se eu sou cristão, eu tenho que procurar na Bíblia, não é da boca de padre, não é da boca de pastor, quem é Jesus, não. Nós temos na filosofia, fala praxe, hoje fala o Jesus histórico, esse Jesus que se compadeceu com a dor humana. É um Jesus que traz dentro das suas entranhas o humano. Jesus foi o ser, porque ele era Deus, ele era humano. Nunca na história da humanidade teve uma pessoa que se humanizou tanto como Jesus. E o profeta Joel fala assim: voltai, depois de rasgar não as vestes, mas seu coração. Nós devemos voltar para Deus. Voltai para o Senhor vosso Deus,
Ele é benigno. Olha que beleza dessa leitura, falando a verdadeira face de Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado. Ele se inclina, ele se compadece com a dor humana e perdoa o castigo. Aí por que eu estou voltando? Vou voltar na escola de samba. E esse ano, olha como é que voltar, as pessoas são pobres. O carnaval de Sírio foi do ano passado. Agora as pessoas esse ano estão usando que a pandemia, esse ano não está tendo carnaval, a pandemia é uma vingança de Deus, porque as pessoas levaram esse Jesus que eles não entenderam no ano passado na escola de samba. Olha que pobreza, gente. Culpa, gente, não leva a nada. Entende ter um pouquinho de inteligência. Ao longo da história, é triste falar, mas não só a igreja católica, a igreja protestante, eles usavam a culpa para segurar as pessoas. A gente tem de olhar. Olha, eu vou citar da igreja católica e igreja evangélica. Muitos padres eu respeito quem gosta da canção nova, eu não assisto. Eu detesto canção nova. Canção nova, para mim, ela só estraga. Eu gosto eu assisto, eu sou loucamente apaixonado pela TV Aparecida. TV Aparecida, a Rede Vida. Então, a culpa, nós temos ali uma psicóloga, gente, quase todos os pacientes chegam a você através de quê? Não é de culpa? Eu já atendi muita gente, eu já trabalhei em clínica dando atendimento psicológico, 99% das pessoas era culpa. Você vê antigamente, dentro do banheiro, tinha um olho assim, Deus vê. Gente, ridículo. Se Deus vai ficar dentro do banheiro te olhando, se você está pelado, se está com roupa, o que for, isso é ridículo. Assiste uma pregação de um pastor da Canção Nova, um dia desses, um pastor, ele falou 36 pecado, desgraça, e não esquece de falar da graça de Deus. Então, as pessoas, igual pai e mãe, quantas vezes, porque hoje, graças a Deus está mudando, porque antigamente a criança, aí sua mulher tem culpa. Por que a criança tinha muito medo do pai? A mãe, me desculpa, a mulher não sabia educar filho, enquanto ela corrigiu o filho, ela falava assim: você vai ver quando seu pai chegar. Meu pai tinha um monte de chave. Lá em casa, eu podia estar fazendo o que for. De longe, eu escutava a chave do meu pai, eu virava santinho. Por quê? Minha mãe falava: quando o seu pai chegar, ela ia fazer um roteiro, tudo que a gente fez. Não precisava. Se a mãe está em casa, quem tem que corrigir o menino é a mãe. Se o pai está em casa, quem tem que corrigir o filho? O pai. E queira ou não queira, quantas pessoas têm dificuldade de lidar com o poder? Com Deus, estão dizendo. A maioria das pessoas liga meu pai com Deus. Deus Pai. Então, uma pessoa que tem problema com o pai dele, ele vai ter problema de lidar com Deus. Se eu, na minha mente, por isso que, já voltando para a vida de Jesus, às vezes, a gente acha uma pergunta tão boba, né, óbvia, que Jesus pergunta: o que dizem os seres humanos, as pessoas, quem eu sou? Por quê? A imagem que eu tenho de Jesus vai ser a imagem que eu tenho das pessoas. Se eu tenho, igual nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um momento perverso, né? Você vê aquele deputado ali, né, o deputado que foi preso, ele foi o mesmo
que quebrou a placa, a homenagem que eles fizeram para Marielle. Olha que absurdo, gente. A Marielle, ela foi assassinada, ela era uma mulher super inteligente, uma mulher que lutava a favor do pobre, do favelado. E eles prestaram homenagem, ele e as pessoas aplaudiram. Ele chegou lá onde eles fizeram, teve uma cerimônia que fizeram homenagem a Marielle, ele foi lá, porque, me desculpa, ele deve ter 2 metros, 1 metro, ele é muito atlético. Eu tenho medo de quem é muito atlético. Quem preocupa muito de fazer muita musculação, ser musculoso, pode deixar a mente dele assim, ó, pobrezinho, repara, você vê. Homem que fica lutando demais, né? Que precisa mostrar que eu sou macho, né? Macho oxô, né? Quem é homem precisa mostrar que é homem, não. Então, essa situação vivendo um momento crítico, e são pessoas que defendem Deus, são pessoas do bem e mal. Que Deus é esse? Hora que nós conseguimos pessoas, na época das eleições, gente fazendo dentro da igreja arma, gente. Me mostra um momento que Jesus levantou a arma. Enquanto nós estamos, quem está acompanhando aqui, a média do Brasil está 1.000 e tantos por dia, de gente morrendo pelo Covid. O Brasil já passou de 241 mil pessoas. E o presidente preocupado de liberar arma, gente, pelo amor de Deus. Nós, nesse momento, nós não queremos arma, não. Nós queremos vacina. Não está tendo vacina. Não vai ter vacina. Ele gastou milhões e milhões com cloroquina, um remédio que não vale bosta nenhuma, que não cura nada. Agora não tem vacina. Tem gente, eu falei isso essa semana, que depois fala que eu não aguento o trem, eu tenho que falar mesmo. A minha mãe vacinou, graças a Deus minha mãe vacinou. Outra coisa, um absurdo um presidente falar: quem vacinar, que vai virar gay, vai virar jacaré, para a gente burro acreditar nisso. Me desculpa, a gente burro que acredita nisso, né? A minha mãe, com 96 anos, vacinou. Sabe qual a reação da minha mãe? 0, 0, 0. Ela não teve reação nenhuma. Aí, como minha mãe tomou vacina, tem uma família que eu gosto muito dela, Heloísa, a família dela mora lá depois de Diamantina, Coronel Murta, um lugar bem longe. Aí eu liguei para ela: Heloísa, você podia ir lá na sua cidade, lá, procurar vacina. Ela falou assim: ô padre, aqui até hoje, chegou 6 vacinas, que não deu nem para o pessoal da saúde, e ninguém vai tomar vacina lá. A mãe dela é mais velha, minha mãe vai fazer 96, e a mãe dela tem 98. Agora, que Deus é esse? Que Deus é esse que troca uma vacina por a cloroquina, troca a vacina por armas? Não, Deus é o Deus da vida. Outra coisa, um absurdo, é pobreza. Eu estou falando, eu acho que devia estar precisando, nós estamos precisando também de muito psiquiatra. O que tem de gente doido, eu fico vendo, gente. A campanha podia ligar o Data Show, por favor? Esse ano, né, nós temos aqui o cartaz, o tema da campanha da fraternidade: fraternidade, diálogo e compromisso de amor. Lema: Cristo é a nossa paz, do que era o dividido se fez unidade. Então nós somos tão pobres, que está tendo, vocês são jovens, entra nas redes sociais, eu fiz questão de entrar, a repercussão da campanha da fraternidade. Enquanto as pessoas ficarem felizes, gente,
O trem está pegando fogo, isso é pobreza. Por quê? Para a gente entender. A campanha da fraternidade, de 5 em 5 anos, ela é ecumênica. Então, em 2016 foi ecumênica. E 2021, ecumênica. Para a gente entender a campanha da fraternidade esse ano, tem o CONIC. Você sabe o que é CONIC, gente? Quem sabe? Fala aí, fala aí, Vinícius. Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Pois é, CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então é importante, se vocês quiserem entender a campanha da fraternidade esse ano, vocês vão entender o CONIC. Então o CONIC é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Porque tem igrejas sérias querendo discutir sobre a unidade? Tem. A Igreja Católica, a Presbiteriana, a Luterana, tem muitas igrejas que estão querendo unidade. Então essas igrejas se uniram, elas organizaram a campanha da fraternidade. E quem fez a introdução foi uma pastora. Aí as pessoas, que absurdo, uma pastora. Ô gente, se não é ecumênico, faz diferença quem fazer a introdução, uma da igreja católica ou da igreja evangélica, é pobreza. E o próprio cartaz é questão de acolher todos. Se vocês observaram ali, tem pessoas, tem freira, tem pessoas, demonstram pessoas de outras culturas, e todos estão de mão dadas. E ali tem um cadeirante, perto do cadeirante tem um intervalo. Naquele intervalo ali, que na ciranda da vida, todos devem entrar. Na ciranda, no círculo significa igualdade. No coração de Deus, há lugar para todos. Como não tem na própria oração. Me pega a oração da campanha da fraternidade, por favor. Tem um próprio pedaço da oração da oração da fraternidade, fala assim, ó. Aqui, ó. A fraternidade ajuda-nos a testemunhar a beleza do diário como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Então nós estamos vivendo na sociedade, tem um grupo de pessoas que querem ódio mesmo. E pelo contrário, gente, quem tem ódio no coração é divisão, não é feliz. Quem é feliz? Isso, gente, eu estudo isso há muitos anos, eu parto pelo Antônio mesmo. Quem tem amor no coração, ele não é vingativo, ele não fica preocupado. Gente, isso é pobreza. O que eu tenho a ver com a religião do outro? O que eu tenho a ver com a sexualidade do outro? A sexualidade do outro, como fala, é do outro. Se o outro quer namorar homem, problema dele. Quer namorar mulher, problema dele. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Então, esse ano, para encerrar, a campanha da fraternidade, deixar bem claro, não é para dividir, não é para criar muros. O nosso Deus é o Deus do amor. Por isso, para encerrar, vou só citar no Evangelho. Quem quiser ser realmente de Deus e ter uma quaresma frutífera, praticar a caridade. Caridade não é só dar coisa, para caridade significa aceitar mais as limitações do outro, as fraquezas do outro. Oração, ninguém vive sem oração, o próprio Jesus, nem só de pão vive o ser humano, mas de toda palavra sai na minha boca. Por que essas famílias estão acabando? Eu estou perguntando a um casal aqui, qual o dia que o casal hoje reza? Hoje é cafonice. Fala com uma família hoje para rezar. Isso é bobagem, é coisa careta, não. Por isso que as famílias, só quem é cego não vê que as famílias, hoje que eu sou terapeuta de família, é família falida, porque falta de Deus. E jejum, a vida da gente, quem tem que fazer jejum sim.
Hoje a gente come jejum não só para Deus, para a saúde da gente. Eu falo, nós estamos vendo a sociedade, a gente come demais, a gente come em excesso. Até jejum faz bem eu ficar uma parte da manhã, né? Até hoje, até para a saúde, eu falo o jejum penitente, você ficar um determinado momento sem comer é bem para o seu espírito. Por quê? Nós somos aquilo que nós comemos e pensamos. Então, que a palavra de Deus, ela possa realmente transformar a nossa vida.